Bem, amigos, tudo bem? Espero que sim. Vamos prosseguir com essa segunda etapa, a segunda parte, falando de audiência trabalhista. Como falávamos para os senhores, a audiência trabalhista ela parte da premissa de que houve uma citação válida. E essa citação válida, então, ensejará com que as partes compareçam no dia e no horário designado para ocorrer o ato processual. O ato processual ele vai iniciar-se com o pregão. O que é o pregão? É o ato do servidor público chamar as partes ali presentes para comparecer à audiência. O objetivo é que esse servidor público tenha fé pública. Por quê? Se presentes as partes, ele certificará que as partes estão presentes após serem qualificadas, após ele confrontar os documentos e as informações das partes. Isso ele faz na ata da audiência. Agora, se ausentes as partes, o servidor também tem que certificar na ata da audiência que justamente a parte está ausente. E aí vamos a um parênteses então. Se estiver ausente o autor, o servidor público tem que certificar que o autor foi apregoado, ou seja, foi chamado, e ali então o servidor demonstra na ata da audiência que o autor está ausente. A ausência do autor implica justamente no arquivamento da ação trabalhista e o autor terá que arcar com as custas processuais e até a sucumbência da parte contrária, como determina o artigo 844 da CLT. Exceção que se faz é ao beneficiário da justiça gratuita, conforme as regras da CLT e as regras processuais, como por exemplo o artigo 790 e parágrafos 3º e 4º da CLT. Agora, se a parte apregoada, a parte autora não estiver presente, o feito então será arquivado, observando aos senhores a regra do artigo 732, que fala da perempção trabalhista. O que é a perempção trabalhista? Se o autor distribuir a ação por duas oportunidades e ele não comparecer a essas duas oportunidades, deixando o processo ser arquivado nessas duas oportunidades, entre a segunda e a terceira vez que ele vai distribuir a ação, deverá haver uma carência de 6 meses. Então, entre a segunda e a terceira vez, espera-se 6 meses para distribuir novamente a ação. Durante esses 6 meses haverá fruição do prazo prescricional e o autor então não poderá distribuir essa ação. Entre a segunda e a terceira vez, e a partir da terceira, volta a contagem, mais 2 vezes, depois mais 2 e assim sucessivamente. É o que está no 732, que é uma sanção processual. Perempção é uma sanção processual pelo fato do autor não cumprir as regras processuais, tá bom? Então é bem importante fazer o pregão do autor e constar na ata por um servidor público se o autor está ou não presente. Continuando, vamos partir da premissa que o autor está presente. Nós temos então que analisar o fato do réu estar ou não presente. Ora, se o réu está ausente, nós temos que verificar se a citação foi válida. Em sendo a citação válida, o servidor certificará a ausência do réu. E aí a ausência do réu implica em revelia. E um dos efeitos da revelia é justamente a confissão quanto à matéria fática, tá? Agora, cenário que nós podemos ter é justamente o réu não comparecer, mas enviar um advogado com a defesa técnica. O advogado com a defesa técnica, conforme determina a nova redação do 844 da CLT, permite com que os documentos apresentados no processo sejam utilizados para ilidir a confissão, bem como que a defesa técnica seja analisada pelo juiz, certo? Eventualmente, a confissão poderá ser afastada diante dos documentos. Artigo 844 da CLT, tá bom? Com nova redação dada após 2017. Então, tem que fazer essa ressalva. O importante é que a ata seja subscrita por um servidor e esse servidor tenha feito o pregão para termos aí fé pública, certo? Lembrando então que o juiz não tem fé pública, quem tem fé pública é o servidor, tá? Ora, prosseguindo, presentes o autor e presente o réu, presentes a parte autor e presente a parte ré, nós vamos justamente o quê? A próxima etapa, que é audiência de conciliação. Desculpa,
na audiência tentativa de conciliação, me desculpe. Tá? Na audiência tentativa de conciliação, o que isso significa? Naquele momento processual em que é presentes o autor, presentes o réu, ambos qualificados, o juiz tem então que abrir espaço para as partes tentarem se conciliar. Artigo 846 da CLT. É na audiência inicial que o juiz tem que propor, então, no início dos trabalhos, a conciliação. Ora, se houver conciliação, o termo de conciliação transita em julgado de forma imediata. Agora, se não houver conciliação, aí nós avançamos com a defesa técnica. Inexistindo conciliação nesse primeiro momento, o juiz passa justamente a colher a defesa, artigo 847 da CLT. O artigo 847 da CLT ele prevê a audiência de forma oral em 20 minutos. Contudo, devido ao processo judicial eletrônico, a regra é: a audiência vai ocorrer, a defesa vai ocorrer não em audiência, mas sim através de um meio eletrônico apresentada anteriormente à audiência. Então, no processo judicial eletrônico, a defesa não ocorre em audiência, em regra. Ela ocorre de forma escrita anteriormente. Agora, se for em audiência, aí o serventuário tem que reduzir a termo a audiência, reduzir ao termo de audiência a defesa apresentada. Tá? Então, ele tem 20 minutos, reduz a termo a defesa apresentada para constar ali na ata da audiência. Tá? Apresentada a defesa com os documentos, o juiz passa então à próxima etapa da audiência trabalhista. A próxima etapa da audiência trabalhista é justamente ou produção de provas orais ou produção de provas técnicas. Via de regra, o juiz prefere a produção de provas técnicas antes das provas orais para permitir justamente que as provas orais tratem justamente da questão também da prova técnica se foi produzida. Então, primeiro produz a prova técnica e depois a prova oral. Mas ressalto aos senhores que não há uma regra quanto a isso. É possível que seja produzida a prova oral e depois a prova técnica. Ou então, em razão da prova oral, que se produza a prova técnica. Quando nós falamos em prova técnica, nós estamos falando de perícias. Então, é possível que se tenha perícia ambiental, perícia saúde, perícia contábil, perícia presencial. Então é possível esses tipos de perícias dentro da Justiça do Trabalho. Lembrando que o perito é auxiliar do juiz e quem paga o perito é aquele que sucumbiu à perícia. Quero só chamar a sua atenção para a questão de perícias. Nós vamos ter um vídeo específico sobre perícias na Justiça do Trabalho, mas é muito importante verificarmos que as perícias podem ser produzidas em qualquer fase da instrução do processo do trabalho. E o objetivo é justamente auxiliar o juiz. Existem até casos pontuais em que o juiz converte o julgamento em diligência para que seja realizada uma determinada perícia, tá bom? A perícia de constatação, ela pode ser feita por um perito designado pelo juiz ou até pelo oficial de justiça, tá bom? Então o juiz pode determinar que seja feita a visita ou a constatação a um determinado local, tá? Continuando, então, o juiz pode determinar a realização de perícia, como nós vamos observar no vídeo à parte, ou então prova oral. Se houver perícia, costuma-se parar a audiência, redesignar o ato para que a perícia primeiro ocorra e depois as partes, com a perícia nos autos, prossigam com a fase oral, que é a colheita dos depoimentos e colheita das provas orais também, tá? Com ou sem perícia, nós vamos justamente ao depoimento das partes. Em regra, conforme o artigo 818, incumbe ao autor provar as alegações dos fatos. Ora, se o autor incumbe alegar aos fatos que ele está aduzindo no feito, então o autor terá que produzir a prova. O juiz, então, partindo-se da premissa do 818 e da regra geral de ônus probatório, o juiz vai determinar, então, que o autor produza suas provas. Primeiro, o depoimento pessoal do autor. O depoimento pessoal do autor será destinado ao juízo e à parte contrária ao réu. Então, o advogado do autor, nesse momento, não se pronuncia. Quem se pronuncia é o advogado do réu e o juiz, ou até o membro do Ministério Público, se estiver presente. Lembrando que o advogado do autor garante que os direitos constitucionais dele sejam resguardados, mas esse é o momento em que o juiz ou a parte contrária vai justamente
colher o depoimento pessoal do autor. O mesmo ocorre com o réu. Se o réu estiver ali presente um preposto do réu, sobre preposto nós vamos ter um vídeo específico sobre preposto, o preposto então será inquirido pelo juiz ou ouvido pela parte contrária ou até pelo Ministério Público. Tá? O objetivo de ouvir o autor é saber a verdade dos fatos. E o objetivo de inquirir o réu é justamente tentar a confissão e a verdade dos fatos. Ora, superada a fase de depoimento, nós passamos então para os depoimentos das testemunhas, que serão inquiridas. As testemunhas devem ser inquiridas, como a gente vai explicar para os senhores, através do juramento de não dizerem nada que não conheçam, sob pena de falso testemunho. O falso testemunho da testemunha implica justamente em crime. Então, no primeiro momento, a testemunha ela deverá então prestar o juramento. Antes do juramento da testemunha, cabe a contradita. O que é a contradita? A parte contrária, o autor ou réu, pode justamente contraditar a testemunha por ser amiga, inimiga, interesse na causa, ou já ter ali uma demanda contra a parte, em exceção à súmula 327 do TST. Porque o que prevê a súmula do TST sobre o tema? A súmula prevê que, se uma das partes já demandar em juízo, o testemunho dela poderá sim ser aceito, não há problema nenhum quanto a isso. A grande questão do depoimento da parte, como testemunha da outra parte, é quando essa parte utilizou o mesmo advogado e os mesmos argumentos processuais. Porque quando ela recebe as informações do mesmo advogado, para o qual ela está ali como testemunha, sendo que como ela moveu uma ação anterior com o mesmo advogado, ela recebeu as orientações desse advogado como parte. Então ela não tem idoneidade e isenção para prestar o depoimento. Tá? E aí nós temos justamente uma exceção à súmula do TST. Tá bom? Bem importante essa observação aos senhores aí. Tá? Continuando, então se não houve contradita, ou se houve contradita, ela não foi acolhida, ou se a parte ali presente, a testemunha, vai ser ouvida como mero informante, o juiz passa justamente a colheita da prova testemunhal. Ora, ouvidas as testemunhas, aí nós temos as opções de ouvir 3 testemunhas pelo autor, 3 testemunhas pelo réu no rito ordinário, ou, eventualmente, 2 pelo sumaríssimo e 6 no inquérito de apuração de falta grave para cada uma das partes. O juiz passa justamente à fase seguinte. Qual é a fase seguinte da audiência? É a possibilidade de razões finais, que está lá no artigo 850 da CLT. As razões finais do processo do trabalho não é um ponto obrigatório. O juiz tem a faculdade de dar às partes as razões finais. As razões finais podem ser escritas ou orais. As razões finais escritas devem ser apresentadas pelas partes no prazo que o juiz assinalar. Ou então há a possibilidade de razões finais orais em 10 minutos, certo? E o juiz ali manda reduzir a termo, o serventuário vai reduzir a termo essas razões finais. Tá? Feitas as razões finais, então o juiz tem que fazer a última proposta de conciliação às partes, para saber se depois de tudo que foi apresentado há ou não possibilidade de conciliação. Em existindo possibilidade de conciliação, transita-se em julgado. Não existindo possibilidade de conciliação, o juiz então irá prolatar a sentença, que deveria, conforme as regras da CLT, ser prolatada na própria audiência. E ali as partes então tomariam ciência do julgamento. Tá? Como os senhores puderam observar, todos os atos processuais ocorrem em audiência, o processo estando em audiência. E aí eu quero chamar a sua atenção para que, no processo do trabalho, eventual nulidade de algum ato processual de audiência é um ato irrecorrível, porque você tem a concentração dos atos processuais, tudo está ocorrendo em audiência. Então, se ocorrer alguma nulidade, o indeferimento de uma pergunta, o indeferimento de alguma testemunha, algum ato, a parte deve protestar. Esse protesto tem a finalidade de ser um protesto antipreclusivo diante de uma nulidade. Repito, a parte deve protestar.
Esse protesto é um protesto antipreclusivo diante de uma nulidade. Esse protesto servirá para que, justamente, em preliminar recursal, a parte possa demonstrar o prejuízo que ela oferiu ante aquela nulidade ocorrida e tentar anular o ato processual, fazendo com que o ato ou seja novamente praticado ou o processo retorne para a audiência para evitar prejuízos, certo? Então, a possibilidade de protesto. Não cabe agravo, né, no processo do trabalho. Então, qualquer nulidade que ocorra, qualquer intercorrência que ocorra em audiência, a parte deve protestar e pedir sempre para que o juiz consigne o protesto em ata. Em regra, os juízes estão bem acostumados com isso. Então, se ele defere uma pergunta e defere produção de alguma prova, ele deixa tranquilamente a parte protestar e faz constar na ata os protestos. E tem juízes até que pedem para a parte esclarecer as razões do protesto, para que tudo fique constando na ata, observando aí o devido processo legal e a ampla defesa, tá bom? Lembrando então que todas as informações serão reduzidas a termo e esse termo é a ata da audiência, tá? Então tudo é reduzido a termo e o documento formal é a ata da audiência. A ata deve ser assinada, mesmo que eletronicamente, pelo serventuário e pelo juiz, tá? Então a ata é assinada aí mesmo digitalmente pelas duas partes. Quero chamar sua atenção para os dois momentos de possibilidade de conciliação. A CLT prevê que a ausência de uma das possibilidades de conciliação no início ou no fim do processo do trabalho, ali em audiência, enseja nulidade. Então o juiz tem sim que franquear as partes que estiverem presentes as possibilidades de conciliação, permitindo que elas dialoguem diretamente e cheguem aí a um consenso, tá? Cheguem a um consenso. É tudo muito importante porque, devido à oralidade, as partes estão ali presentes e, via de regra, quando há a resolução de um conflito de forma amigável, dificilmente haverá recurso e proliferação dessa demanda, tá bom? Recordando então que as decisões interlocutórias no processo do trabalho, sobretudo as que ocorrem em audiência, são irrecorríveis, por isso do protesto antipreclusivo, tá bom? Em breve voltaremos mais com outros vídeos, contem comigo, estou sempre à sua disposição. Até a próxima.